Boa tarde, está começando mais um programa Meu Doutor. O tema de hoje é a importância da perícia médica em casos judiciais e administrativos. Um assunto que impacta diretamente famílias que buscam respostas de justiça em momentos delicados. Um exemplo recente foi o caso da brasileira Juliana Marins, que faleceu na Indonésia e teve sua família lutando por uma nova perícia ao chegar ao Brasil, em busca de esclarecimentos e transparência. Para falar sobre esse assunto, recebemos o Dr. Christopher Martins, médico legista, especialista em medicina legal e perícia médica e chefe da seção de antropologia forense do Instituto de Medicina Legal do DF. Dr. Christopher, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado, Dr. Gutenberg, pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui e poder falar sobre perícia médica, que é um assunto que sempre rende muitos comentários. Perfeito. Christopher, e para começarmos aqui a nossa conversa, vamos começar pelo caso da brasileira Juliana Marins, que está aí na mídia, né? Sim. Como a perícia médica pode ser fundamental para esclarecer dúvidas e trazer respostas em situações de morte suspeita ou acidental, tanto no Brasil como no exterior, como foi o caso da Juliana Marins, né? Perfeitamente. É um caso que está aí na mídia, é um caso que deixa muitas dúvidas e a perícia médica pode certamente esclarecer muitos aspectos, tanto da causa da morte, quanto das circunstâncias que envolvem essa morte. Então nós temos perguntas como, por exemplo, por quanto tempo ela permaneceu viva? Qual é o tempo de morte? Exatamente o que aconteceu antes dessa queda? Será se ela não passou bem? Será se tinha alguma doença de base? Exatamente qual foi a causa que fez com que ela caísse? Quanto tempo ela permaneceu ali sem receber o resgate e a assistência adequada? E depois de quanto tempo essa pessoa veio a falecer? Então são dúvidas que nós temos. Agora você falando sobre isso, eu lembrei de um livro do Fortunato Badam Palhares, se eu não me engano. Sim, professor Badam Palhares. Os Mortos Também Falam, um livro que é a autobiografia dele, tá? Ele relata essas questões, a importância da perícia médica, né? Sem dúvida alguma. Então há muitos elementos ali que a perícia médica pode trazer à tona e esclarecer a família, esclarecer a justiça, trazer transparência, né, Dr. Gutenberg? Esse é o objetivo da perícia. Perfeito. Quais são os principais passos práticos após o falecimento de uma pessoa? Como funciona a declaração de óbito? Quais documentos necessários? E quais os trâmites que devem ser seguidos até o sepultamento? Né? Essas são informações importantes que as pessoas comuns não têm acesso, né? E não são tão complexas assim, né, Cristo? Sim, não são tão complexas, mas é uma jornada num momento muito difícil, né, Dr. Gutenberg? A pessoa acabou de perder ali um ente querido, então, às vezes, algumas lembranças de aspectos que são simples, mas que às vezes as pessoas esquecem. Então, por exemplo, é necessário ter alguém de primeiro grau, quer dizer, um filho, um pai ou uma mãe do falecido, procurando, representando diante do hospital ou do IML, para receber a declaração de óbito, que é o primeiro documento, talvez o documento mais importante. Essa declaração de óbito ela pode ser preenchida por qualquer médico regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina. Tá? Ali ele vai colocar a causa do que essa pessoa veio a falecer. Aí esse familiar de primeiro grau, ele vai levar essa declaração de óbito até o cartório para fazer o assento, o registro do óbito. E lá vai receber a certidão de óbito e também um documento para o sepultamento, a guia de sepultamento. Então são esses dois documentos que o familiar vai pegar no cartório e vai, depois disso, procurar uma funerária para fazer o seu cerimonial, conforme a escolha da família, o sepultamento ou a cremação. A cremação tem um aspecto a mais, né, Dr. Gutenberg? Porque no caso de cremação é necessário que essa avaliação seja feita ou por um médico legista do IML ou que tenha duas assinaturas na declaração de óbito por dois médicos, né, diferentes. Perfeito. Na realidade, então, sempre que é um óbito, quem tem o direito de buscar a declaração de óbito são os pais ou os filhos. Né? Na ausência que seria outra pessoa, até um conhecido, até, né? Mas legalmente é os pais ou os filhos. Os pais, os filhos e irmãos. Tá? Então tem que ser de primeiro grau. Essa situação excepcional do pai, da mãe,
ou de um irmão, de um filho, não estar presente, uma situação muito especial e essa família pode ter dificuldades. Então, o ideal é que realmente seja alguém de primeiro grau. Essa informação é fundamental até para não ter mais constrangimento durante um momento tão difícil, né? Sem dúvida alguma. Perfeito. Em situações em que a família não concorda com a causa da morte apontada na declaração de óbito, qual é o caminho para pedir uma segunda opinião médica ou uma nova perícia? Como isso pode impactar os processos judiciais e administrativos? Perfeitamente. A família tem todo o direito, discordando de um diagnóstico médico, de uma causa de morte, de um tratamento, ela pode pedir por uma segunda opinião médica. Isso é um direito das pessoas e buscar por isso, muitas vezes, é o que traz mais conforto, que traz mais segurança, que traz mais transparência para todo esse processo. No caso das mortes que são feitas necrópsias no IML, por exemplo, é importante que a família se dirija até a delegacia de polícia, até aquela delegacia que requereu esse exame médico legal, converse com a autoridade policial, exponha os seus motivos, tá? Ou se dirija ao Ministério Público, que é quem faz o controle externo da nossa atividade médico-legal, ou mesmo que procure a Defensoria Pública ou constitua um advogado e peça isso judicialmente, tá? Mas é importante que a família vá atrás desse direito, sim. É possível também entrar em contato com um médico assistente técnico. Então existe a figura do médico assistente técnico, porque há um contraditório na prova pericial. Então é direito da pessoa procurar por uma segunda opinião médica. E aí contrataria um médico para atuar como assistente técnico no processo. E a definição exata da causa da morte tem impacto na série de questões, inclusive na sucessão, na questão de herança, né? Sem dúvida alguma. Por exemplo, a depender do que conste na declaração de óbito, a pessoa pode acabar não recebendo um seguro ou recebendo ele de forma diferente. Vamos supor que a pessoa tem um seguro onde está previsto a morte acidental. Então, a morte acidental é um tipo de morte, morte natural é outro tipo de morte. Ou se não foi possível esclarecer a causa dessa morte, às vezes é uma morte indeterminada, né? Ou há, por exemplo, algo que causa um profundo desconforto, como um caso que eu recordo em que constou da declaração de óbito que o paciente era etilista crônico ou que era dependente químico, né? São situações que precisam estar muito claras e precisa ser de fato comprovado que essa questão entrou na cadeia sucessória dos eventos que causaram diretamente a morte, Dr. Gutenberg. Isso não é profundamente constrangedor, é natural que a família questione o aspecto desse fato na declaração de óbito. E outra questão também que é importante e que causa maior polêmica é a questão da herança. A morte foi natural, a morte foi um homicídio, né? É comum você ocorrer o óbito domiciliar, mas o óbito domiciliar não significa que foi natural. Grande observação, é exatamente isso. Então nós temos muitos casos de mortes aparentemente naturais, mas que quando a gente vai fazer uma análise mais próxima, nós percebemos que na verdade se trata de causa violenta de morte. Está na mídia, ainda está na mídia, né, recentemente os casos de pacientes que foram envenenados pela própria família. Então, às vezes até esse depoimento da família, ele pode ser interpretado como de certa forma suspeita. Então o Estado ele precisa ter mecanismos, muitas vezes, para proteger essa pessoa que faleceu, no sentido de colocar, às vezes, até como suspeito, o depoimento da própria família. Os próprios dependentes. Os próprios dependentes. E, às vezes, tem interesse em apressar o óbito para ter acesso à herança, né? Exatamente. Então, todas essas circunstâncias, elas precisam ser vistas. Então, às vezes, tem um familiar que suspeita disso tudo, acredita que a causa da morte possa não ser essa que está na declaração. É importante, às vezes, a gente avaliar de forma bem minuciosa essas questões. E outra questão também é que se acha que é muito simples. Houve a morte domiciliar, aí eu tenho um médico amigo, então ele pode dar um atestado de óbito. E tem o próprio risco que o profissional corre ao dar um atestado de óbito sem ter certeza da causa, sem ter acompanhado aquele paciente, e que pode ter implicações no próprio exercício da profissão, né? Exatamente. A gente fala muito, a gente conversa muito com os alunos, principalmente na faculdade de medicina, com relação à declaração de óbito.
o médico ele precisa obrigatoriamente estar diante da pessoa que faleceu, ele precisa estar presente para declarar esse óbito, ele precisa ter muita segurança se de fato essa pessoa faleceu de uma causa natural de morte. Caso contrário, ele pode solicitar que esse exame seja feito pela central de verificação de óbitos, por exemplo, se é uma causa natural que ele não consegue identificar. Ou se porventura ele identificou algo que possa remeter a uma causa externa, uma causa violenta de morte, ele precisa encaminhar até o Instituto Médico Legal, ou seja, pedir que a família procure a delegacia de polícia e registre essa suspeita como uma ocorrência policial. Outra confusão também que ocorre, às vezes o paciente é acidentado, tem uma fratura, vai ao hospital, vai a óbito. E aí, como a causa foi violenta, esse corpo tem que ser encaminhado ao IML para uma perícia e tal, e não porque foi hospitalizado que vai ser que é necessário apenas a declaração de óbito pelo médico assistente, né? Isso é um outro aspecto bem importante, às vezes causa confusão, às vezes as famílias não entendem bem, às vezes até o colega médico mais jovem no serviço ainda não se atém a isso, que é a questão de que se uma pessoa foi vítima de um acidente ou de uma causa externa de morte, acidente, suicídio, homicídio, e foi hospitalizada por um período, mesmo que esse período seja longo, de 2, de 3 meses, e mesmo que a pessoa tenha vindo a falecer de uma infecção ou de uma consequência se foi uma consequência desse acidente, dessa morte suspeita, obrigatoriamente a gente precisa fazer o exame médico legal no IML. E só lembrando aqui que eu tenho um título especialista também em medicina legal e perícia médica, atuo na área também. Isso é causa de questão do concurso público. Muito frequente, exatamente. É uma questão frequente em concurso público com relação a em quais situações um cadáver precisa ir ao IML. É uma dúvida da população em geral, né? Perfeito. Por que uma pessoa precisa ir, por que outra pessoa não precisa ser submetida à necrópsia? A explicação é bem simples. Se há uma suspeita da morte ter sido causada por homicídio, suicídio ou acidente, obrigatoriamente precisa ser examinado no IML. Já estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, mas antes de encerrarmos, a segunda opinião médica é um direito do paciente e da família. Em quais situações ela é recomendada e como pode ser solicitada, especialmente em casos de óbito ou doenças graves? Sim, a segunda opinião médica é um direito de todo paciente, seja com relação a um diagnóstico médico que a família ou que o próprio paciente não concorde, seja um tratamento médico que às vezes a pessoa está em dúvida. Então, em doenças graves, por exemplo, como um câncer, um problema que depende de uma cirurgia médica, uma cirurgia às vezes de grande complexidade, o paciente ele tem direito de procurar um profissional especializado nessa área, de se submeter a uma avaliação mais minuciosa para que tenha isso esclarecido se de fato é dessa maneira. Às vezes não vale a pena, Dr. Gutenberg, insistir muito com aquele profissional médico que assistiu ou que já fez o diagnóstico ou que já emitiu a declaração de óbito, por exemplo. Às vezes vale mais a pena a gente de fato pedir uma reavaliação disso. E nós temos essa figura da segunda opinião médica bem clara na nossa legislação, no Código de Ética Médica. Isso é um direito de fato do paciente. Bem, chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Não saia daí, daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta com o meu doutor, hoje desvendando os desafios da importância da perícia médica com o Dr. Christopher Martins. Dr. Christopher, existem vários tipos de exames periciais, né, Christopher? Qual a diferença entre a perícia médica administrativa e a judicial? Como cada uma delas pode influenciar decisões em caso de benefícios previdenciários, trabalhistas ou civis? Uma ótima pergunta. Então, a gente tem 2 tipos de perícia bem diferentes. A perícia administrativa é aquela perícia feita para esclarecer alguma necessidade do Estado, do governo. Então, é aquele servidor público que vai homologar um atestado, né? Aquele servidor público que pede um auxílio-doença ou pede um afastamento. O INSS, né? INSS, né? O auxílio-doença para o INSS, também é governo, também é administrativo. Tá? Ou mesmo nos planos de saúde. Hoje, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, ela emitiu uma nova resolução deixando bem claro que agora os planos de saúde, eles precisam justificar a negativa por escrito. Então, se você pediu um exame, o plano de saúde recusou,
né, essa situação precisa ser dada por escrito, que facilita para nós da perícia médica, muitas vezes, entrarmos com um relatório médico mais detalhado e justificando que, olha, essa pessoa ela precisa desse tratamento, ela precisa, né, dessa questão. E pode até diminuir as demandas, né? A judicialização, né? Sem dúvida alguma. Então, essa etapa administrativa, ela sempre antecede a judicial. A gente sempre costuma dizer que é importante que o paciente ele siga todos os passos no sentido de esgotar a via administrativa. Então, cabe um recurso daquela perícia médica lá do INSS que o paciente não concordou, ele pode, administrativamente mesmo, pedir uma revisão. Perfeito. Bem, Cristian, no dia a dia da sua atividade, qual o exemplo que você nos citaria daquela perícia médica que foi decisiva para garantir na justiça ou corrigir um erro? A gente tem vários casos assim bem emblemáticos disso. Por exemplo, a gente tem o próprio caso da Juliana, que está em aberto ainda, algo que pode ser muito esclarecedor sobre a causa da morte dessa pessoa. Existem outras situações também com relação ao envenenamento, por exemplo. Às vezes o cadáver ele morre de morte natural, ou hipoteticamente de morte natural, e depois a gente vai entender que não, que na verdade se trata de uma morte violenta. A gente teve, Dr. Gutenberg, um caso ali no começo dos anos 2000, um caso muito interessante de um servidor público do Distrito Federal que faleceu de uma morte a princípio natural, tá, num outro estado da federação, e a família não aceitou isso, essa causa da morte natural. Era uma pessoa que foi encontrada em meio a um matagal e havia essa suspeita. Nós aqui no Distrito Federal fizemos uma segunda avaliação médica, uma segunda perícia, e constatamos que, na verdade, se tratava de uma pessoa vítima de morte violenta por projetil de arma de fogo. Tá? Então é uma mudança muito radical, isso foi possibilitado após uma exumação desse cadáver, tá? E uma análise mais detalhada com relação à causa da morte. Isso a seção de antropologia forense do IML-DF é a grande responsável por esses procedimentos, muitas vezes de contraperícia. Bem, e quais são os principais erros ou dúvidas que as famílias enfrentam ao lidar com a documentação e os trâmites, né, administrativos no caso de falecimento? Eu acho que a mais frequente é essa questão de se apresentar para a retirada do cadáver, às vezes uma pessoa que não é aquele familiar do primeiro grau, porque às vezes essas pessoas estão muito emocionadas e às vezes já há uma dificuldade nesse sentido. Outra coisa que a gente vê com grande frequência é a dificuldade de encontrar um documento da pessoa falecida. E sem esse documento da pessoa falecida, às vezes é necessário a gente submeter a um processo técnico de identificação. Então, às vezes faleceu no hospital, não tem nenhum documento, precisa acionar a delegacia de polícia, fazer a ocorrência para que uma equipe do Instituto de Identificação vá até o hospital e proceda a essa identificação do cadáver. Outra questão também é o conhecimento da certidão de óbito, né? Porque a gente tem visto algumas resistências, até por falta de conhecimento, porque não tem que ser necessariamente um médico assistente para preencher, né? O paciente vai a óbito no hospital, até de causa natural, e termina que o colega de plantão fica naquela insegurança. Mas eu cheguei no plantão agora, o paciente já tinha ido a óbito. Na realidade, o preenchimento é do médico assistente ou o médico plantonista, tendo como base ali o prontuário. Essas questões chegam também ao IML, essa dificuldade? Às vezes chegam até o IML essas questões e, na realidade, um serviço médico bem constituído, né, Dr. Gutenberg, ele tem todo o prontuário médico e todo um histórico ali dos pacientes. Então, em tese, o médico que integra um serviço bem estruturado, mesmo que ele esteja chegando agora no plantão, ele tem todo o histórico daquele paciente, ele pode se orientar pelos atendimentos anteriores para declarar esse óbito. Agora, claro, às vezes o paciente acabou de chegar, né, Dr. Gutenberg? É um caso que não tem documento médico farto, claro, o médico se sente inseguro de declarar esse óbito e com razão. Essas situações é que faz necessário encaminhar ao Serviço de Verificação de Óbitos, que é o SVO, tá? Que é o órgão da secretaria responsável por declarar o óbito em causas naturais. E aí é um momento de angústia, de sofrimento da família, porque quer promover logo o enterramento, mas o paciente chegou a óbito, ele não estava internado, eu estou no pronto-socorro, recebo um paciente a óbito,
Eu não sei a causa, não tenho como atestar, até porque pode ter sido uma causa violenta, uma Exatamente. causa, um homicídio e tal, e ali está sendo mascarado por uma causa natural. Nós temos que encaminhar ou para o SV ou para o IML, né? Exatamente. Então é necessário também que a população entenda que o preenchimento da declaração de óbito tem suas limitações. Sim, tem suas limitações. Eu costumo dizer o seguinte para as famílias, para que elas tenham um pouco de calma, né? Nesse momento, um momento de muita dor, um momento muito difícil, aproveite esse tempo, às vezes, para conversar entre a família, decidir o que quer fazer para o funeral, né? Decidir quem vai conseguir chegar. Aqui em Brasília, muitas pessoas de fora, né, Dr. Gutenberg? Minha família é de fora, a sua também eu sei que é de fora, então, uma situação envolvendo uma família como a nossa, a gente vai precisar entrar em contato com pessoas de fora, escolher com calma o que quer fazer para a despedida do seu ente querido. Então, às vezes, tentar acelerar todo esse processo pode não ser a melhor escolha, Dr. Gutenberg. Perfeito. A perícia médica também é fundamental em processo administrativo, como nós já falamos, como na questão da concessão de benefícios previdenciários. Como esse trabalho é feito e quais são os principais desafios. E a gente não pode deixar de contextualizar a situação da Previdência Social, que tem dado um certo dissabor, um certo constrangimento aos segurados, porque não está tendo agilidade nisso, né, Christopher? Sem dúvida alguma. Não tem agilidade, nem sempre tem uma transparência ou uma facilidade tão grande para a pessoa pedir por essa segunda avaliação médica. Em muitas situações, o paciente precisa realmente constituir um advogado, pedir isso judicialmente, às vezes entrar em contato com um assistente técnico para fazer uma perícia com relação a todos os documentos médicos que a pessoa tem. Hoje se fala muito também na questão envolvendo o teleatendimento, a teleperícia, que é algo que a gente vê de forma muito limitada, porque se a gente já tem toda a dificuldade, o cidadão já se sente tão mal atendido às vezes presencialmente, né, Dr. Gutenberg? Perfeito, quando a gente tem às vezes um atendimento eletrônico, é algo que precisa ser muito bem pensado, muito bem executado para que venha realmente a diminuir essas filas, mas de forma que atenda à necessidade do cidadão. Uma coisa que incomoda a gente, preocupa a gente também, é a questão do quando o benefício é negado pela Previdência Social, o segurado tem um recurso, tem o instrumento do recurso. O problema é que a junta recursal não é presencial, é documental. E aí você nega ou concede um benefício em segundo grau, em via de recurso, e não examina, não toca no paciente, não vê o paciente. Concede, às vezes, o benefício indevido ou nega quando o segurado está precisando. Não faz nenhum sentido, né? Se o paciente já discordou daquela primeira avaliação, em tese ele tem direito a, de fato, uma segunda avaliação. Quando a gente faz uma perícia de forma indireta, quer dizer, apenas com base em documentos médicos, sem ver o paciente, essa é uma perícia muito mais limitada. É possível de ser feito? É possível de ser feito, mas é importante a gente ter em mente que é algo mais limitado. E se o paciente já não se contentou com a primeira avaliação presencial, é um pouco estranho a gente fazer essa avaliação indireta. É só documental, né? Porque na realidade você está tendo acesso apenas a ler a opinião, às vezes deficitária do segurado, né, que não tem a capacidade técnica para argumentar, e tem como base principalmente do colega da Previdência, que pode ter cometido ali uma imprudência, por falta de informações e tal, e negou um benefício que é do segurado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Essa questão, assim, eu vejo com muita maturidade, sabe, Dr. Gutenberg, essa questão do cidadão não concordar com o resultado da perícia. Não significa que o perito obrigatoriamente fez algo de errado. Ele tem direito a discordar e é necessário que o Estado ofereça uma alternativa para essa segunda opinião médica, que tenha um grau de recurso e que esse grau de recurso ele realmente seja uma segunda avaliação e não algo puramente documental. Perfeito. Bem, estamos chegando ao final do nosso segundo bloco, mas antes de encerrarmos, Christopher, o que a população pode fazer para garantir que seus direitos sejam respeitados em situações de dúvida sobre a causa da morte ou em processos de perícia médica? A quem ele deve recorrer? Ao Ministério Público, à delegacia, o diretor do hospital, ao próprio IML? Que órgãos podem assessorar a população quando a família tem dúvidas?
Olha, doutor Gutenberg, eu acho que toda